Boa tarde. Olá, boa tarde. Mais mortes são registradas hoje no complexo penitenciário de Pedrinhas. Quilombolas continuam ocupando a sede do INCRA em São Luís. Veja uma entrevista sobre a unificação das eleições municipais, estaduais e federais que gera polêmica em todo o país. E ainda um projeto da Universidade Federal do Maranhão que usa tecnologia para contar curiosidades do Centro Histórico de São Luís. O Repórter Maranhão está começando agora. Mais 2 mortes foram registradas esta madrugada no complexo penitenciário de Pedrinhas, em São Luís. Desde a manhã de ontem, 5 detentos foram assassinados. Em menos de 24 horas, 5 detentos foram mortos dentro de unidades prisionais do Maranhão. Na madrugada de hoje, no Centro de Detenção Provisória, que integra o maior complexo penitenciário do estado, 2 presos foram mortos, vítimas de arma de fogo. Pela manhã foi feita a revista para saber se houve fuga de presos durante as mortes. Parentes dos detentos aguardavam do lado de fora do presídio. Desde ontem está aqui nessa porta desse presídio. Nenhuma informação, vou ter quando eu entrar. A gente está aqui dentro de 8 horas, não tem informação nenhuma. Só que a gente tem dor de cabeça e preocupação, que eles não estão deixando a gente entrar. Ontem pela manhã, uma briga entre 2 grupos rivais provocou tumulto nesta penitenciária e resultou na morte de outros 3 detentos. Um deles foi decapitado. A Secretaria de Justiça e Administração Penitenciária, responsável pelos presídios do Maranhão, investigará como as armas entraram nas unidades prisionais. A quantidade de assassinatos e fugas registradas somente este ano em penitenciárias do Maranhão é considerada preocupante. O repórter Tiago Bastos está com o especialista em direitos humanos, Diogo Cabral, para abordar esse tema. Vamos falar com o Tiago. Boa tarde, Tiago, é com você. Boa tarde, Eli. Boa tarde a todos. Pois é, essa questão preocupa muita gente, inclusive as famílias dos detentos colocados nessas unidades prisionais. Ao meu lado, Diogo Cabral, que também é representante da Comissão de Direitos Humanos da OAB do Maranhão. Nós tivemos agora há pouco com alguns parentes de familiares de presos. Eles estão muito preocupados com o bem-estar desses detentos. O que fazer? Olha, o sistema prisional brasileiro ele faliu e não é de hoje, né? Nós temos registros de morte, de tentativas de homicídio e já há um entendimento consolidado pelo STF em que, se tratando de morte de preso, cabe ao Estado o dever de indenizar essas famílias. Então, caso o preso, né, seja infelizmente morto dentro de uma unidade prisional, as famílias cabe acionar, através do Poder Judiciário, ações, né, contra o Estado buscando a efetiva reparação por danos causados pela omissão, no caso do Estado. Pois é, voltando a essa responsabilidade do Estado, até que ponto ele pode ser responsabilizado, até porque a gente sabe que essas unidades prisionais são comandadas por uma secretaria ligada ao órgão do poder público. Até que ponto o Estado é responsável por isso? Olha, como eu já mencionei, o STF tem um entendimento de 2013 de que a responsabilidade é objetiva, e isso através de repercussão geral. Então não cabe mais discussão dentro do Poder Judiciário sobre a responsabilidade objetiva do Estado. O Estado, em se tratando de morte de preso, tem o dever de indenizar a família, né? Enquanto isso, o que pode ser feito para garantir a segurança dos presos? Olha, infelizmente, o sistema prisional faliu, né? E não se garante a essas famílias condições adequadas para que seus familiares tenham qualquer segurança dentro dos presídios. O que se busca é através, por exemplo, da Comissão de Direitos Humanos, através de outros fóruns, outras medidas de ressocialização, mas do jeito que a situação está, infelizmente, que nós devemos ter mais adiante, são mais e mais mortes. Tem chegado denúncias até o senhor a respeito de maus tratos com presos? Especificamente a mim não, mas a Comissão de Direitos Humanos, pelos relatos, sempre tem chegado, né, ao presidente, o Luiz Antônio Pedrosa. Ok, Diogo, muito obrigado. Outra questão, Eli, Edmilson, que tem preocupado também a nossa realidade aqui em São Luís, é a ocupação da sede do INCRA, ali no bairro do Anil, em São Luís, por quilombolas. Nós vamos ver mais sobre esse assunto na reportagem de Alberto Pantoja. Zilmar nasceu e se criou na comunidade do Charco, no município maranhense de São Vicente de Ferrer. Por lá,
terra é uma questão de vida ou morte. Várias comunidades que estão junto conosco aqui reivindicando é ameaçada e já morreu gente nas comunidades. Pela constante ameaça aos direitos fundamentais inscritos na Constituição de 1988, Zilmar e outros representantes de comunidades remanescentes de quilombos do Maranhão acamparam na sede do INCRA como forma de denunciar a pressão dos latifundiários e renegar a proposta de emenda constitucional à PEC 215. Que transfere do executivo para o legislativo o poder de titular uma terra. Quer dizer, se isso acontecer, vai titular terra para quilombola? Né, ruralista? Nunca. Até agora foram certificadas pela Fundação Cultural Palmares 1.845 comunidades quilombolas no Brasil. Paralelamente, estão abertos 1.264 processos de titulação de territórios, dos quais apenas 39 foram expedidos pelo INCRA. Ainda sem audiência com a superintendência do INCRA, os manifestantes, ao som do típico tambor de crioula, esperam pelos resultados que visam uma melhor realidade a partir da legalização das terras. O fato da gente não ter o título definitivo das nossas terras, onde a gente mora, onde moraram nossos antepassados, é que a gente fica excluído das políticas públicas, não consegue acessar porque não tem o título definitivo da terra. A gente também está querendo denunciar e bater em cima da PEC 30, numa PEC que tem aí que quer transferir o direito de titulação do poder executivo para o legislativo. Os deputados aqui querem assumir essa questão e que para a gente vai piorar muito mais ainda, porque a maioria deles que estão lá com querendo fazer esse negócio são latifundiários. Pois não, nós vamos tratar mais sobre esse assunto agora com o Diogo Cabral. E Diogo, uma das preocupações, inclusive, foi mostrada na matéria do repórter Alberto Pantoja. Muitos desses quilombolas estão sendo ameaçados por pessoas ditas proprietárias das terras ocupadas por esses quilombolas. O que esses quilombolas podem fazer? O que vocês estão fazendo também para garantir o bem-estar, a segurança dessas pessoas? Olha, há várias e várias ações judiciais tramitando, tanto na estadual quanto na federal, objetivando a garantia da posse dessas famílias. Infelizmente, o órgão fundiário que é responsável, no caso o INCRA e também o ITERMA, eles são muito devagar no que se refere à efetivação das políticas públicas em titulação. Então, às famílias cabe exatamente promover as manifestações pacíficas, como são essas manifestações das comunidades quilombolas, né, no sentido de garantir o cumprimento do que está estabelecido na Constituição Federal no artigo 68. Né. São muitos casos de tentativas de homicídio, ameaçados de morte. Nós já tivemos morte de lideranças de quilombo, como Flaviano Pinto Neto, que o processo até hoje tramita e não teve fim, né. O Maranhão hoje é recordista nacional em conflitos fundiários. Nós temos denúncias na FETAEMA em que milícias armadas estão atuando nos municípios de João Lisboa, Alto Alegre do Maranhão, Codó, tentando expulsar comunidades quilombolas, comunidades de poceiros, acampados, enfim. É uma situação extremamente vergonhosa e violenta o que o Maranhão passa hoje. E o senhor, como homem da lei, explicando inclusive para o nosso telespectador, por que é importante que os quilombolas tenham garantido essa titulação das terras? Veja bem, a Constituição Federal, no artigo 68, dá às comunidades quilombolas o direito de propriedade definitiva de suas terras. Essas terras não servem somente para moradia, servem para preservar o traço característico dessa cultura, a história, o modo de viver e garantir a reprodução física, social e econômica desse segmento que é tão importante para a sociedade brasileira. Ok, Diogo, muito obrigado pelas informações, uma boa tarde para você. Só sobre esse assunto, eu conversei agora há pouco, Eli Edmilson, com uma das lideranças do movimento quilombola e essa pessoa me disse o seguinte: deverá acontecer, ainda a confirmar, hoje à tarde, uma reunião entre os quilombolas e a direção do INCRA. Dependendo do que ficar acordado, os quilombolas poderão deixar ainda hoje a sede do INCRA. Os quilombolas oriundos de 12 municípios do Maranhão querem basicamente a titulação, como o próprio Diogo falou, a titulação na justiça das terras atualmente ocupadas por eles. Os quilombolas seguem acampados neste momento na sede do INCRA aqui em São Luís e devido ao movimento, funcionários do INCRA não tiveram acesso hoje ao prédio. Portanto, não houve expediente hoje no órgão e nem deverá acontecer
hoje à tarde. Outros grupos de quilombolas também chegaram a São Luís hoje, se juntaram ao grupo dos quilombolas e também deverão estar presentes a essa possível reunião de hoje à tarde. Eu volto com vocês, Eli Edmilson. Obrigado, Tiago. E veja no próximo bloco: projetos de lei que unificam realização das eleições dividem opiniões. Você vai ver ainda nesta edição, exposição aproxima a população da história de São Luís. Nós voltamos daqui a pouco. Agora 12h38. O poeta Nauro Machado aguarda você na Praia Grande para um grande encontro com Aloysio Azevedo, Zelinda Lima, Salgado Maranhão e Catulo da Paixão Cearense. É a 7ª Feira do Livro de São Luís, a Feliz, que traz o tema Livro, Literatura e Tecnologia. Com atrações das 10 às 22 horas, de 27 de setembro a 6 de outubro, São Luís será a capital da literatura. A mudança se faz passo a passo e a leitura é o primeiro passo para a felicidade. Realização Prefeitura de São Luís. Você vai voar de teco-teco e descobrir muitos sons. O Teco-Teco. Quer curtir comigo esse som? Estreia próxima segunda na manhã da Hora da Criança. Venha reviver a nossa história. Descobrir o nosso país. Memória do Brasil. Estreia dia 9 de outubro aqui na TV Brasil. O que a gente faz agora? Não tem nada pra gente fazer. Venha curtir o programa mais legal da cidade. Puxa, que legal! Demorou! Vamos nessa, rapaz! Eu só queria dizer que você é um baita amigão. Cocoricó na cidade, nova temporada. A partir da próxima segunda, na Hora da Criança. O Tribunal de Justiça do Maranhão definiu a nova direção para o biênio 2014-2015. Pela primeira vez, o comando do TJ será exclusivo de mulheres. A desembargadora Cleonice Freire foi escolhida como presidente. A vice-presidência ficará a cargo da desembargadora Anildes Cruz e a Corregedoria Geral será comandada pela desembargadora Nelma Sarney. No dia 16 de outubro, devem ser escolhidos os juízes do Tribunal Regional Eleitoral para o próximo biênio. Tramitam no Congresso Nacional alguns projetos de lei que buscam a realização das eleições em apenas um pleito. As propostas dividem opiniões. Você é a favor das eleições serem de como são, ou seja, eleições municipais e presidenciais ocorrendo no intervalo de 2 anos, ou você prefere que as eleições sejam de uma vez só, num ano só? É maior como está agora, 2 em 2 anos, porque quando é só um ano pode acumular. Tanto a eleição, o pessoal já não vota direito, entre aspas. Normalmente agora, com mais pessoas para votar, deputado vai acabar se confundindo os votos e perdendo o foco político. Eu não tinha conhecimento, a respeito desse projeto, mas eu acho que seria mais interessante fazer logo tudo junto, pois as eleições elas são tão burocráticas, e essa democracia nossa, que ela é tão uma falsa democracia, eu acredito assim, porque a questão da propaganda, que sempre privilegia um, então se for de uma vez só tudo, eu acho que é menos trabalho, enfim, para o eleitor eu acho mais interessante. Eu acho que do jeito que tá bom, porque no ano em que tem eleições para prefeito, tem também para vários outros cargos, então se fosse tudo no mesmo período, acho que confundiria mais o cidadão. Sou contra porque fica uma grande quantidade de mesmo cargos públicos a ser votados, a eleição, tendo muito candidato, eu acho que fica muito bagunçado, porque mediante as condições que já estão aí acontecendo do jeito que está, já acho bagunçado ter no ano deputado, senador, prefeito, se eu não me engano, governador e presidente no mesmo ano, no mesmo data eleitoral. Eu já acho bastante bagunçado, ainda unificando ficaria mais bagunçado ainda, eu sou contra. E a unificação das eleições é o tema da entrevista da repórter Luanda Belo. Boa tarde, Luanda. Boa tarde. Os projetos de lei que tramitam na Câmara dos Deputados e no Senado prevê a unificação das eleições municipais, estaduais e federais. E o tema tem dividido opiniões. De um lado,
aqueles que acreditam que a unificação possa reduzir os gastos públicos com as eleições. Do outro, aqueles que alegam que a unificação pode causar o esvaziamento político. Para conversar sobre o tema, estamos aqui com o advogado e professor Edson Travassos Vidigal. Boa tarde, doutor Edson. Boa tarde, Wanda. O senhor já se posicionou contra a unificação. Por quê? Na realidade, eu sou contra a unificação da forma com que está sendo colocada nesse momento. O primeiro projeto de emenda constitucional apresentado nesse sentido, ele tratava do fim do voto obrigatório, transformar o voto em facultativo e a unificação das eleições. Nesse contexto do primeiro projeto apresentado, em 1995, eu acredito que até tenha alguma forma de se pensar modificando outros procedimentos das eleições para que eu acredite que possa ter alguma eficácia, né, essa mudança. Agora, da forma como está sendo colocada, eu acredito que não. Quem defende o projeto alega, por exemplo, que o país, a cada 2 anos, praticamente para em virtude das eleições. Que isso acarreta prejuízos econômicos e que a administração acaba ficando engessada até em razão de questões legais, como repasse de verbas. Como é que o senhor analisa esses pontos? De fato, eu acredito que os custos das eleições são muito altos. Eu mesmo fui servidor da Justiça Eleitoral por 19 anos, trabalhei em, eu acredito, umas 12 ou 14 eleições e sei quão alto e quanto complicado é fazer uma eleição. Mas eu acredito que isso não é um empecilho a ser colocado contra o processo democrático, que, ao meu ver, não deve ter custo, não tem que se pensar em custo, e sim na eficácia do processo democrático. Quanto à questão da administração, da descontinuidade, da administração, que é o que alegam, e de, inclusive, o engajamento das administrações municipais, estaduais e federais, também é um argumento, ao meu ver, complicado, né? De fato existe isso, mas eu não acho que com uma medida paliativa como essa vai se resolver também. Então, existem argumentos que são argumentos que devem ser respeitados, só que a questão que eu coloco, que eu penso não é esse o remédio para o doente, né? E o senhor acredita, então, que com a unificação, o próprio debate político ficaria esvaziado por conta desse lapso temporal? Com certeza. Ao meu ver, é necessário o debate político de 2 em 2 anos, anualmente, semestralmente, mensalmente, diariamente. O que está esvaziando a nossa democracia é justamente a falta de debate político. Se você coloca uma eleição de 5 em 5 anos, como se pretende, onde todas as esferas, todos os cargos públicos estão sendo discutidos, como que o eleitor que mal consegue discutir o que está acontecendo no município, numa eleição municipal, com a quantidade de propostas, a quantidade de candidatos e de partidos que se apresentam, como esse eleitor vai ter condição de discutir uma situação a nível nacional, a nível estadual, a nível municipal? Vai haver um esvaziamento, com certeza, do eleitor e do debate democrático. Em relação à reforma política, qual, na sua opinião, seria o ponto fundamental? O ponto fundamental na reforma política é a extinção da doação de pessoas, por parte de pessoas jurídicas. É muito prejudicial para o processo democrático. Você tira o poder da mão dos indivíduos, dos cidadãos, e passa o poder para a mão do poder econômico, que é muito mais forte. Agradecemos a presença aqui do advogado e professor Edson Travassos Vidigal. Obrigada pela presença e pelos esclarecimentos. São Luís, predomínio de sol ao longo do dia, mínima de 23 e máxima de 31 graus. Em Imperatriz, predomínio de sol ao longo do dia, mínima de 24 e máxima de 34 graus. Em Caxias, predomínio de sol ao longo do dia, mínima de 23 e máxima de 39 graus. Em Balsas, predomínio de sol ao longo do dia, mínima de 22 e máxima de 38 graus. E você vai ver no próximo bloco um torneio de futebol diferente. Quem é bom de bola não tem vez nessa turma. E mais, projeto Semente Digital ressalta a história de São Luís. É logo após o intervalo. Agora são 12 horas e 48 minutos.
O poeta Nauro Machado aguarda você na Praia Grande para um grande encontro com Aloysio Azevedo, Zelinda Lima, Salgado Maranhão e Catulo da Paixão Cearense. É a 7ª Feira do Livro de São Luís, a Feliz, que traz o tema Livro, Literatura e Tecnologia. Com atrações das 10 às 22 horas, de 27 de setembro a 6 de outubro, São Luís será a capital da literatura. A mudança se faz passo a passo e a leitura é o primeiro passo para a felicidade. Realização Prefeitura de São Luís. Você é uma criança levada? Ele não vai deixar passar. Não, não. Então você está convocada para assistir. Guias elétricas, escorpiões, faca pequena, faca grandarra. Só falta ácido sulfúrico. Historietas assombradas. Pepe, agora você tem que ir no baile comigo. Ih, tá doidona, Marilu? Prefiro fazer prova. Estreia próxima segunda na Hora da Criança. Série C com amor. Vamos correr atrás, chegar junto, com certeza vamos chegar lá na Série B, com certeza, 2014. C de coração. São Luís. Prefeitura em você, construindo um novo caminho. Agora vamos falar de futebol. Pela Copa Cidade de São Luís, o Sampaio Correia vai a Bacabal enfrentar o time da casa. A equipe de São Luís vai jogar com o time reserva e nem mesmo o técnico Flávio Araújo irá acompanhar o time tricolor, que será comandado pelo auxiliar Hélio Pinheiro. Já pela Série C do Campeonato Brasileiro, o torcedor maranhense que quiser assistir a partida entre Sampaio e o CRB de Alagoas já pode trocar os ingressos através do programa Viva Nota. Estão disponíveis 10 mil ingressos dos setores 5 e 6 do Estádio Castelão. A troca poderá ser feita até o próximo sábado. E você fica sabendo os locais de troca no site vivanota.cefaz.ma.gov.br. O torcedor poderá também comprar o ingresso na bilheteria do estádio a partir de amanhã, com preços entre R$20 e R$50. Como diz o ditado, futebol é uma das paixões do brasileiro, mas é claro que nem todo mundo sabe jogar. E pensando nos ruins de bola, um grupo de moradores da Trizidela da Maioba, na região metropolitana de São Luís, decidiu realizar um torneio só para os chamados pernas de pau. Por aqui, chute errado não é novidade. Novidade mesmo foi quando, há 8 anos atrás, a comunidade da Trizidela da Maioba resolveu juntar os excluídos do futebol e criar o torneio do refúgio. Que ninguém vai aprender. E os que começarem a aprender a gente tira. Aqui é para quem não sabe mesmo, para matar a secura daquele que gosta de futebol e que não tem espaço. No torneio do refúgio, a regra principal é não saber jogar bola, mas nem todos concordam com esta classificação. Eu estou jogando aqui no meio dele porque eu tenho a qualidade. Eu tenho 45 anos, aí me botaram. Se fosse mais novo, eu não aceitava. Então é uma maneira que a gente encontrou de jogar uma partidazinha de futebol, para não ficar enferrujada. No início eram apenas 4 times. No torneio deste ano são 13 concorrentes. No segundo jogo do primeiro turno, veteranos da Trizidela contra a Associação Atlética da Rua 1, como convém a uma partida entre peladeiros, o resultado não poderia ser diferente, 0-0. Mas nunca é bom para ninguém, né? Eu quero ganhar, né? Com certeza, eu vou para ganhar. Agora, os patar ou perder, faz parte do futebol, né? Tu acha que tu já vai ser craque aí futuramente no time do refúgio, no torneio? Sim. O futebol pra ti, tu gosta desde cedo? Como é que é? Gosto desde cedo. Agora falando de cultura, na programação de hoje da Feira do Livro de São Luís, o jornalista Chico Sá irá proferir uma palestra com o tema Jornalismo, Literatura e Futebol, a partir das 6 horas da noite no Teatro João do Vale, na Praia Grande. Logo em seguida, também no Teatro João do Vale, será a vez do escritor Fernando Moraes conversar com os amantes da literatura sobre biografia e invasão de privacidade, liberdade de expressão. A entrada é gratuita. E os casarões que fazem de São Luís patrimônio da humanidade guardam histórias muitas vezes desconhecidas do público. E como forma de levar mais conhecimento, o projeto Semente Digital conta curiosidades do Centro Histórico
da cidade de uma forma interativa, onde as pessoas aprendem usando a tecnologia aliada à história. Em meados do século XIX, o desembargador Pontes Visgueiro, neste casarão, matou a amante Mariquinha, colocou o corpo em uma caixa e enterrou no quintal. Agora, através da tecnologia, a caixa volta ao local do crime, interagindo com um público nem sempre consciente da história do patrimônio local. A gente utiliza a riqueza também das narrativas que estão associadas a esses casarões. Quer dizer, o casarão não é só pedra, tijolo, né? Ali morou um poeta, ali teve um grande amor, ali teve um assassinato, um crime, né? Então todas essas histórias, essas narrativas a gente utiliza para apresentar justamente a riqueza e a diversidade desse patrimônio para as pessoas da cidade que muitas vezes nem conhecem isso. Desenvolvido há 2 anos pelo Laboratório de Convergência de Mídias da Universidade Federal do Maranhão, o projeto Semente Digital revisita a cidade em técnicas como a realidade aumentada e favorece os experimentos interativos, formação de redes e registro em vídeos e fotos. É uma linguagem que está próxima dos estudantes, das escolas, e vem a somar para a educação e assim manter o que nós temos de bem patrimonial e cultural. Apresentada há 2 anos consecutivos na Semana Nacional de Ciência e Tecnologia, a mostra Semente Digital integra a programação da 7ª Feira do Livro de São Luís. A exposição segue até domingo na Galeria Trapiche, Santo Ângelo, em frente ao terminal da Integração na Praia Grande. O Repórter Maranhão fica por aqui. Uma ótima tarde para você. Uma boa tarde e até amanhã.